pessoal, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês em mais uma live e para tratarmos desse assunto tão importante, o significado de morrer para a lei. É o tema da nossa live de hoje, Aline. É isso aí, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Lembrando sempre que é muito importante, ainda que a gente esteja gravando essa live, porque, como vocês podem ver, mais o meu caso, eu ainda continuo bem ruinzinha da garganta, então melhor gravar. Mas mesmo gravada, a gente vai estar aqui ao vivo com vocês pelo site, respondendo perguntas, tirando dúvidas. E é importante que vocês nos deem um feedback para ver se está funcionando o microfone, se vocês estão ouvindo bem. É importante vocês sempre nos dar um ok, tá? Compartilhem o link, mandem esse link para as pessoas, curta, compartilhe, comente e envie esse vídeo. Por quê? Porque hoje a gente vai falar desse assunto tão importante. Vamos dar continuidade à justificação pela fé, porque o contexto não só do capítulo 2, como de todo o livro de Gálatas, é a salvação, a justificação unicamente pela fé em Cristo. E a gente já viu tudo isso, a revolta de Paulo para defender o verdadeiro evangelho, defender o apostolado dele, dos falsos profetas, dos falsos irmãos, inclusive de Pedro. Então a gente vai seguir nesse contexto da justificação pela fé e hoje a gente vai ver aí essas frases tão importantes, essas frases aí tão conhecidas como estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a gente vai falar coisas lindas e importantes para a salvação e para o crescimento espiritual de todos. Então nós vamos dar continuidade agora ao livro de Gálatas, capítulo 19, capítulo 2 e versículo 19. Se você quiser, Aline, dar um pequeno resumo daquilo que nós falamos na live anterior. Então, a gente vem vendo, né, como eu acabei de falar, sobre a justificação pela fé, gente. A maior doutrina da Bíblia, a justificação unicamente pela fé em Cristo. E vocês podem falar assim, isso é algo do Novo Testamento. Não, isso é desde o Antigo Testamento. A salvação pela fé em Cristo vem desde Gênesis 3, gente, quando Deus prometeu um salvador para o mundo depois do pecado de Adão e Eva. Então, a doutrina da justificação pela fé é a doutrina mais importante de toda a Escritura e a gente vai focar muito nisso. E o que é importante a gente entender, meus amores? As religiões do mundo inteiro, seja ela qual for, falam assim: se comporte bem, né? Faça o que é certo e tu serás aceito por Deus, tu serás salvo. Obedece a Deus, faz o que é certo, não prejudica ninguém, ajuda o teu próximo e tu vai ser aceito por Deus, tu vai ser salvo. Isso é o que as religiões do mundo ensinam. Mas a justificação pela fé diz: creia na obra realizada por Cristo na cruz e será salvo. Isso é a justificação pela fé. Essa é a salvação, gente. Ser salvo por obras não só é impossível, porque, como a gente viu na semana passada, Paulo fala aqui 2 vezes que pelas obras da lei o homem não será salvo, não será justificado. Então, ser salvo, crer que seremos salvos por boas obras que pratiquemos, não só é impossível, como é um fardo que as pessoas carregam, amor. Por quê? Porque além de, no final das contas, ela ser condenada ao inferno, porque ela passa a vida toda recebendo um livrinho de regras e condutas do líder da religião que ela vai. Tu tem que fazer isso, tu tem que te comportar bem, faz o que é certo, obedece, seja fiel. Não, isso só não vai salvar ela, ao contrário, vai afastar ela mais de Deus, vai condenar ela ao inferno. E isso é um fato, é um hecho, é o que está escrito aqui na minha Bíblia e na Bíblia de vocês, como a gente viu na semana passada. Pelas obras da lei, ninguém será justificado.
como também é um fardo, porque a pessoa fica a vida toda, amor, querendo cumprir aquelas regras, querendo suprir essa suposta santidade, essa suposta justiça que ela acha que Deus exige dela para ser salva, e ela nunca vai alcançar isso, amor, com obras da lei, nunca. É uma bola de neve. Quanto mais ela faz, mais ela vai sentir a necessidade, ela vai estar sempre em dúvida, ela vai estar sempre achando que vai perder a salvação, porque uma coisa é certa. Ou ela se torna uma pessoa extremamente orgulhosa e religiosa, como era Paulo. Eu sou fariseu de fariseus, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, como ele mesmo relata. Uma pessoa extremamente orgulhosa de supostamente cumprir a lei. Ou ela se torna uma pessoa totalmente frustrada, porque ela não consegue cumprir a lei. Sim. Então, ou ela acha um dia que ela tá super salva e no outro ela acha que ela tá condenada ao inferno. Então, é impossível a pessoa se salvar por obras da lei. E ainda é um agravante, ela passa a vida toda massacrada por uma coisa que ela não pode fazer, que ela não consegue. É exatamente o que Paulo diz aí no versículo 19, ele está dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e estou crucificado com Cristo. Quando uma pessoa ela é condenada por algum crime, e ela é condenada à pena de morte, o que acontece? Ela morre, ela é executada, e então aquela condenação não tem mais poder sobre ela, porque ela foi morta por execução. É o que Paulo está dizendo aqui também. Quando a pessoa morre para esse mundo também, ela morreu para o mundo, ela nasceu de novo, ela está morta para a lei não tem mais poder sobre ela. Ela não vai viver a vida inteira, como a Aline falou, tentando se justificar, porque ela já foi livre dessa condenação. Aquele que pagou integralmente na cruz pelos pecados já livrou dessa condenação. E é assim, ó, porque eu, Paulo falando, né? Porque eu, mediante a lei, morri para a lei. Vamos lá. Eu, mediante a lei, eu por causa da lei, morri para a lei. Olha só. Ou eu através da lei, morri para a lei. Vamos entender isso com bastante detalhe. A lei exigia a minha morte por causa do meu pecado. Tá claro até aí? A lei, desde o Antigo Testamento, exigia a morte. Qual é o salário do pecado? A morte. A lei esfregava na minha cara o meu pecado. E essa lei me condenaria à morte. Então, quando Paulo fala assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, significa que a lei exigia a minha morte por causa do meu pecado, mas Cristo assumiu o meu lugar na cruz. Ou seja, o meu pecado Cristo levou sobre ele na cruz. É como que eu transferi o meu pecado para Cristo. Ou mais bem, ele absorveu o meu pecado, né? Então, Cristo morrendo na cruz por esse pecado, porque a lei exigia isso, a lei exigia que a Aline fosse morta, porque ela viveu uma vida inteira de pecado, ela já nasceu em pecado, morta em delitos e pecados. A lei exigia a morte da Aline. Cristo, sabendo que eu não poderia cumprir, satisfazer esta lei, disse, não, eu vou assumir os pecados dela no lugar dela. Então, Cristo, quando morreu na cruz, morreu juntamente com ele, daí a sequência da frase, estou crucificado com Cristo. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele matou o meu pecado, que a lei exigia. E com isso ele me deu vida. A justiça foi satisfeita. Exatamente. A justiça que Deus exigia da Aline
foi satisfeita, foi cumprida, foi completa, foi consumada através de Cristo. Então, por isso que eu, através da lei, que significava que a lei exigia a minha morte, ou seja, eu morri para essa lei, porque agora Cristo não só matou o meu pecado na cruz, né, aniquilou o meu pecado, como ele também matou a minha escravidão de viver para essa lei. Dá para entender isso? Ele matou essa escravidão que eu tinha. Por quê? Porque agora eu estou crucificada com Cristo. Agora eu vivo pela fé em Cristo, e a gente vai seguir vendo isso. Eu vivo confiando nessa obra que Cristo fez na cruz por mim. Gente, ele absorveu todos os meus pecados e morreu naquela cruz. Ali eu fui livre, não só da maldição da lei, de que ela me mataria por causa do meu pecado, porque eu não podia cumprir. Quem aqui passa 24 horas por dia pensando em Deus, respirando Deus, falando em Deus, em comunhão com Deus? Eu nunca fiz isso. Eu tenho 41 anos e eu nunca vivi um dia inteirinho para Deus. Nunca fiz isso. É o que a lei exige, é o primeiro mandamento. Deus sabia que a gente não ia poder cumprir isso. Então, quando Cristo morreu na lei, na cruz, no meu lugar, ele cumpriu a exigência da lei perfeitamente. E com isso, ele não só matou a lei, que me condenava, como ele matou a minha necessidade de ter que estar cumprindo a lei sempre para alcançar essa salvação, para alcançar essa santidade, essa justiça que Deus exigia, para que pudéssemos um dia estar diante dele. Então hoje nós não precisamos mais ficar dependendo de ritos, de sacrifícios, de entrega, de obediência, nada disso. Eu fui crucificada com Cristo, estou crucificada com Cristo, a gente já vai seguir vendo isso. Fui salva por ele na cruz, tanto da lei que me condenava, como da obrigatoriedade de viver na lei. Agora eu vivo pela fé nele. Porém, é aquilo que a gente falou na semana passada com relação ao pecado, e a gente vai falar mais daqui a pouco. Fomos salvos agora sim para viver para Cristo. Já não é, já como a gente vai ver, eu não morri Cristo não morreu na cruz do Calvário para que eu possa viva de qualquer jeito. Não, sim. É para mim viver para ele agora. A lei não tem mais direito sobre aqueles que morreram, né, para ele, né, que morreram em Cristo. Então, não, porque a gente não pode morrer duas vezes, né? Ser condenado duas vezes, né? Então, essa lei já não tem mais poder. É o que Paulo está dizendo aqui. Ela não impera sobre nós. Então nós vamos ser agora os fora da lei? Não. A lei é perfeita. E Deus criou a lei justamente para esfregar nas nossas caras de que nós não poderíamos cumprir a lei. Tanto é que o Senhor Jesus nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei, porque nós não poderíamos cumprir essa lei. E nós vamos falar mais acerca dessa lei mais adiante nos estudos, porque a lei é perfeita, a lei é boa, né? Mas... É que é aquilo, amor. Eu gosto sempre de falar, conforme às vezes o Anderson está falando, eu vou me lembrando. Por que a lei é perfeita? A lei é santa, reta, perfeita. Gente, tudo que vem de Deus é perfeito. E a lei não veio de Deus? A lei não veio de Moisés, a lei veio de Deus para Moisés passar para o povo. Então, tudo que sai da mente de Deus é perfeito. A lei é perfeita. A gente tem os salmos todos de Davi aí falando, eu amo a tua lei é perfeita. Tudo é perfeito. Mas por que a lei se torna um problema pra gente? E Deus sabia, e Cristo sabia, e por isso Cristo veio morrer no nosso lugar. Porque o que é que nós estávamos quando nascemos, aquele bebezinho lindo lá no hospital, lindinho, perfeito? O que foi que nós herdamos de Adão? A morte espiritual. Nascemos mortos. Nascemos inimigos de Deus, nascemos em rebelião contra a lei de Deus. Vocês precisam ir colocando as peças para funcionar na cabeça de vocês, para vocês começarem a entender a justificação, a obra de Cristo, por que a gente precisava de Cristo, por que Cristo teve que vir morrer. Nós nascemos mortos espiritualmente, sem capacidade de cumprir essa lei, a exigência que essa lei me pedia.
Nós não tínhamos a condição de cumprir porque estávamos mortos. Lembrando, o que o morto faz? Nada, só fede. E era isso que a gente fazia, fedia. Tudo que a gente botava a mão, a gente estragava, porque estávamos mortos. Então, Cristo teve que vir pagar, morrer no nosso lugar, porque nós não tínhamos a condição de cumprir esta lei. E é importante, amor, que as pessoas entendam isso. Porque se não houver esse entendimento, ela vai ficar lei, Cristo, justificação, por quê? Cristo teve que vir morrer, por quê? Mas, não, mas... E aí ela fica naquela sem saber, daí ela acha que se ela obedecer, se ela se comportar bem, se ela não matar uma barata, ela vai ser salva. E não é nada disso. Nós não tínhamos condições de cumprir essa lei. Por isso Cristo teve que vir fazer isso. Por isso que a salvação é pela fé no que Ele fez. Quando eu entendo que eu estava morta e não podia cumprir, e outro veio cumprir no meu lugar, meu Deus, quem é esse outro? Quem é essa perfeição? Quem é este homem perfeito que conseguiu viver, comer, respirar 24 horas por dia durante 3 anos e meio? Cristo, Deus, viver para a glória de Deus. Quem foi esse homem que eu quero me aferrar a esse homem? Esse homem é Jesus, é Cristo. E Cristo assumiu esse meu lugar na cruz, né? E é como se eu estivesse lá com Ele, gente. Quando fala que estou crucificado com Cristo, significa que quando Cristo assumiu o meu pecado na cruz do Calvário, é como se eu estivesse lá com Ele. É como se eu estivesse lá e junto com Cristo na cruz estivesse sendo morta. O meu pecado, a antiga Aline, a velha criatura, a lei que me escravizava, o pecado que me escravizava e a lei que me escravizava. Então, tudo isso ficou cravado na cruz com Cristo, né? E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu, amor. Quando ele entendeu que ele não podia satisfazer as obras da lei, quando ele mesmo fala lá em Filipenses, eu era hebreu de hebreus, judeu de judeus, fariseu de fariseus, a tribo de Benjamim, na lei irrepreensível. E quando ele entendeu que essa lei, na verdade, que essas obras que ele cumpria perfeitamente era trapos de imundícia, então ele descansou em Cristo. Ele descansou na obra de Cristo na cruz. Por isso ele vem com essa frase tão famosa: estou crucificado com Cristo. É como que quando Cristo morreu naquela cruz do Calvário, com ele eu estava morrendo a velha criatura da Aline. Sabe aquele eu que nasceu morto espiritualmente, que viveu em pecados e que confiava em si, que se achava muito boa e que achava que cumprindo rituais e obedecendo pastores e obedecendo regras de igreja e obedecendo normas, leis de moral e de conduta? Pois é, essa Aline ficou crucificada lá na cruz, essa Aline que dependia de si, dependia das boas obras que fazia para pelo menos pensar, e hoje pelo menos eu estou salva, porque hoje eu fui na igreja, hoje eu lavei o banheiro, hoje eu devolvi meu dízimo, hoje eu fui boa, hoje eu ajudei, hoje eu falei de Jesus para alguém, eu dei um jornalzinho para ela, um folhetinho para ela. Então, essa Aline morreu lá na cruz, morreu lá com Cristo, essa Aline ignorante, essa Aline pecadora, essa Aline morta, essa Aline egoísta, todo o velho eu da Aline ficou crucificado com Cristo lá na cruz, porque mediante a lei eu morri para a lei e fui crucificada com Cristo. E isso é a fé que nos salva. Quando a gente entende isso e a gente descansa nisso. Quem não morreu para essa lei, ela jamais vai aceitar a sua incapacidade, né? E ela não pode viver para Deus. Se ela não morreu para essa lei, não foi crucificada com o Senhor Jesus, jamais ela vai poder viver para Deus. É o que Paulo está declarando. E ele continua no versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo o seguinte: eu faço morrer todas as minhas tentativas de ser bom, né? As minhas realizações pessoais. Eu faço morrer a minha própria existência.
Então, quando você morre para esse mundo e você é crucificado com o Senhor Jesus, você participou verdadeiramente na morte do Senhor Jesus, na crucificação, e também participará da vitória dele na cruz, porque ele venceu na cruz, né? Ele venceu e eu vou vencer o pecado, vou vencer as minhas vontades, vou vencer a minha natureza caída. Agora sim eu estou apto para servir ao Senhor Jesus, porque antes não. Antes eu fazia para obter, agora não. Agora eu faço porque eu já obtive, né? O que nós entendemos aqui, Paulo dizendo, é isso. Eu faço pelo que eu obtive, não para obter alguma coisa. Né? Sabe aquele ditado que a gente aprende na escola? A ordem do fator não altera o produto, né? Se tu fala 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. A mesma coisa. A ordem do fator não altera o final. Aqui sim, altera completamente. Sim. Altera completamente. Por quê? Porque as religiões dizem, faz obras para ser salvo. E não, é o contrário. Primeiro tu nasce de novo, primeiro tu é salvo para fazer boas obras. Então, é completamente o contrário, gente. O evangelho verdadeiro é completamente o contrário das religiões do mundo, é completamente o contrário do que a lei ensinava. E isso, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ora, se eu fui crucificado com Cristo, se eu estive com Cristo na crucificação, então, como a gente acabou de falar, lá na cruz ficou o velho eu, ficou a velha natureza, ficou o meu orgulho, ficou todas as minhas tentativas de me salvar, de dizer que eu quero a Deus, que eu decido por Deus, ficou todo esse orgulho, todo o meu pecado, ficou tudo lá, ou seja, já não sou eu mais quem vive, agora Cristo vive em mim. Meus amores, quando nós nascemos de novo, somos conectados com Cristo através do Espírito Santo de Deus. No dia do nosso novo nascimento, no dia que ouvimos o verdadeiro evangelho, Cristo fala, vive, o Espírito Santo nos conecta com o Espírito de Deus, então o nosso espírito ressuscita dentro da gente, e o Espírito de Deus... Desculpa, gente, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós e faz com que nós venhamos ser agora o corpo de Cristo. Lembra que a gente falou semana passada? Cristo cabeça e nós o corpo, estamos conectados com Cristo. Então já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim através de quem? Através do poder do Espírito Santo que habita em mim. Não foi o que ele prometeu para os discípulos? Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar que o Espírito Santo venha habitar em vocês. Então hoje o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo nos capacita para viver uma vida digna, uma vida reta, uma vida de obediência. Ao contrário do que nos ensinaram, que nós tínhamos que viver uma vida reta de obediência para alcançar a salvação, não! Nós fomos salvos para agora, então, termos condições de viver uma vida reta de obediência e de santidade para com Deus. Então, estar crucificado com Cristo e seguir essa frase tão linda que Paulo fala, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, já não é mais a velha Aline que confiava em si que vive, agora é a Aline que confia em Cristo, através do poder do Espírito Santo, é a Aline que vive pela fé, através da obra de Cristo na cruz, todos os dias, confiando unicamente na obra de Cristo. E ele fala, né? Logo já não sou eu quem vive, né? E também já não é mais a Aline que vive na prática do pecado. Porque Cristo veio morrer para condenar o nosso pecado que a lei exigia, né? Para condenar esse pecado que nos afastava de Deus. Eu não sou mais escrava nem da lei, nem do pecado, nem do meu eu. Já não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. Ou seja, já não é mais as vontades da Aline, já não é mais a Aline que vai se inclinar para as coisas ruins e vai não só se inclinar, mas como vai praticar, vai viver na prática do pecado. Nada disso, como Paulo fala, todo esse contexto aqui é de Paulo falando com Pedro sobre o pecado dele. É importante lembrar isso, né, amor? Porque Paulo tá falando tudo isso aqui para Pedro. Já não é mais a gente que vive, Pedro. Cristo vive na gente agora. Então não é mais a gente viver de qualquer jeito, voltar para a lei
e viver uma vida de pecado. Não é nada disso, uma vida de fingimento, né? Que foi o problema de Pedro aqui. Então, Cristo vive em mim. Agora Ele me guia, Ele me dirige através do poder do Espírito Santo. Não é o que o Espírito Santo veio fazer? Nos convencer do nosso pecado, nos convencer da verdade, nos fortalecer, nos animar, tudo isso. E isso a gente faz pela fé. Então aí ele fala assim, agora, ó, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu tenho, depois de nascer de novo, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha, Paulo sempre repetindo, né? Cristo morreu no meu lugar, Cristo se entregou por mim, Cristo cumpriu a exigência da lei no meu lugar, Cristo veio assumir, me substituir na cruz para assumir a ira de Deus no meu lugar, para me livrar da lei, para me livrar do pecado, para me livrar de mim mesmo. Olha só, tudo isso ele está falando. E ele diz, essa vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, isso aqui é viver, o justo viverá pela fé, amor. Aqui Paulo está repetindo a mesma coisa com outras palavras. O justo viverá pela fé. Aquele que é justificado pela fé, vive pela fé dia após dia em Cristo. Todos os dias eu não vou confiar. Um exemplo. Hoje eu acordei 6 da manhã. Orei, check. Meditei na Bíblia, 1 hora meditando na Bíblia. Fui caminhar e evangelizei na rua. Hoje fui uma excelente pessoa, fiz um monte de coisa. Hoje foi um dia lindo. Não, filho de Deus não vive assim. Inclusive, é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, eu faço morrer toda essa fachada que eu construí, né, da minha vida, toda a religiosidade, porque esses fariseus, esses hipócritas, né, eles eram conhecedores de toda a lei. Eles levavam uma vida de fachada, eles tinham uma aparência de santidade, eles tinham boas palavras, eles eram eloquentes naquilo que ensinavam, naquilo que eles falavam. Na verdade, eram eruditos, né, Aline? Porque eles conheciam muito bem a palavra de Deus, muito bem as leis, eles conheciam muito bem os estatutos, e eles transmitiam isso. Claro que eles davam aquele jeitinho, conhece já o jeitinho brasileiro, né? Porque eles não tinham como cumprir essa lei, eles não cumpriam a lei. Tanto é que o Senhor Jesus falou para esses hipócritas, fariseus, olha, vocês mandam que o povo carregue fardos, vocês colocam sobre eles fardos, mas vocês não movem um dedo. Vocês não movem um dedo para nada. Então esses hipócritas e fariseus, eles transmitiam essa lei com muita perfeição. Eles davam o seu jeito brasileiro naquelas leis, né? Para dizer que cumpriam a lei, mas não cumpriam a lei. Eles não conseguiam cumprir essa lei. Mas eles impunham sobre as pessoas e estavam aqui nesse contexto, colocando sobre os cristãos, os gentios, esses fardos. E quando Paulo fala aqui, ele está dizendo, olha, eu fiz morrer essa minha fachada, eu fiz morrer as minhas realizações, a minha religiosidade, eu fiz morrer tudo isso. Morreu porque agora Cristo vive em mim verdadeiramente. Então é isso que Paulo ele está colocando muito bem aqui. E no versículo 21, ele continua dizendo assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha só. Olha até uma criança de 5 anos entende isso aqui se lê, né? Não é? Eu quando leio essas coisas aqui, gente, me ferve os miolos. O que eles estavam concluindo? Que aquela atitude de Pedro em aprovar aquele legalismo dos judeus, ele estava anulando a graça. Quer dizer, então, que o Senhor Jesus morreu na cruz desnecessariamente, Pedro? É isso que você está apoiando? Não é isso que ele está querendo dizer, amigo? Se a salvação, que é a justificação aqui, depende da lei, depende de eu me comportar bem,
não faça mal ao teu próximo, não mate uma barata, não mate uma mosca, seja bom, seja fiel, pague os seus impostos, não ultrapasse um sinal vermelho. E eu tô falando isso não ironicamente, tô falando certo mesmo, porque tudo isso é lei, tudo isso são regras que se impõem, a sociedade impõe, e eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Tô dizendo que se a salvação depende disso, depende das regras da lei, como no passado, que era circuncisão, sacrifícios, matar os animais, ofertar o sábado, as festas, os ritos, os 10 mandamentos, trazendo para os dias de hoje, sacrifício no altar, entregar tudo que tem, tirar o chão dos pés, chamar a atenção de Deus, fazer o teu melhor, te entregar, estar todo dia na igreja, ter um cargo, ter um título, aquilo que tu quiser dar um nome. É importante a gente falar, porque às vezes a gente fala, as pessoas não se identificam, às vezes é importante. Não é tu ficar o dia inteiro de joelho, não é tu ficar lendo a Bíblia 24 horas por ler. Nada disso, tudo isso é religiosidade, não é jejum, 3 vezes por semana, passar fome, não é nada disso. Se a salvação é mediante a lei, Pedro, Paulo tá falando, ué, então foi a maior tolice Cristo ter descido da glória dele e morrer. Sim, porque as pessoas praticam tudo isso debaixo de um legalismo, né? Elas dão ofertas debaixo do legalismo, elas dão dízimo debaixo de um legalismo, elas vão à igreja, elas participam nas igrejas debaixo de um legalismo, né? Toma lá da cá, elas fazem as coisas por imposição, elas não fazem simplesmente porque são gratas a Deus, porque amam a Deus, mas por imposição, elas vivem debaixo desse legalismo. E era isso que esses judaizantes estavam fazendo ali, né? Nas igrejas que Paulo plantou, que Paulo fundou. Eles estavam se infiltrando nessas igrejas e de forma muito sorrasteira, implantando isso. E quando Paulo ele se levantou da mesa dos gentios e sentou à mesa, ou se aproximou dos judaizantes, ele estava apoiando aquela atitude. Repito, ele não estava negando o verdadeiro evangelho, ele cria no verdadeiro evangelho, mas estava fingindo. Tanto é que Paulo aqui chama ele e os outros que o seguiram de fingidos, que estavam dissimulando por conta. Não estavam agindo de acordo com o evangelho. Eles estavam totalmente contrários a esse evangelho da graça, eles estavam anulando a morte do Senhor Jesus com essa atitude, né? Eles estavam negando tudo isso por conta dessa atitude deles, né? Gente, olha só, eu vou ler devagarinho, vou ler assim despacio, porque, gente, isso aqui é uma revelação. O 21? Isso aqui é uma revelação, assim, assim, eu sou suspeita por falar, porque vocês sabem que para mim a graça de Deus, a cruz de Cristo é tudo, e deveria ser para ti também. Mas eu vou ler devagarinho para vocês ir prestando atenção nas frases. Imagina Paulo falando isso aqui. A vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, o dom de Deus, o presente de Deus me dado de graça, que é a salvação pela fé no Filho dele, na obra de Cristo na cruz. Eu não anulo isso, Pedro, por nada nesse mundo, muito menos para agradar fariseus hipócritas, muito menos para agradar seja Pedro, seja Tiago, sejam os cristãos até verdadeiros, seja quem for. Pedro, eu não anulo a graça. Porque será que tu não entendeu ainda, Pedro, que nós estávamos condenados ao inferno, Pedro, e que Cristo teve que descer para assumir a ira de Deus no nosso lugar, Pedro?
Como que eu vou anular essa graça, Pedro, que me salvou, que me resgatou de mim mesmo, porque eu achava que eu era perfeito, vivendo em santidade por essa lei, Pedro, e essa lei me condenava ao inferno, Pedro. Essa lei, Pedro, que agora tu tá aí fingindo, querendo disfarçar que tu não come carne de porco junto com os gentios, Pedro. Tu tá anulando a graça de Cristo, Pedro, e eu não vou fazer isso, Pedro, porque eu sou grato a essa graça que me resgatou do inferno. E vamos lembrar quem era Paulo, gente. Paulo era o perfeito. Se tinha alguém que tinha todas as características para ser salvo como Nicodemos, era Paulo. Ele era zeloso a ponto de matar cristãos porque ele achava que os cristãos eram uma seita contra Deus. Então, gente, quando vocês meditam na Bíblia, vocês têm que pensar naquilo que vocês estão lendo, entender aquilo que vocês estão lendo. Pedro, eu não anulo essa graça de Cristo nunca, jamais. E foi isso, e é até bom a gente falar, amor, porque foi isso que foi esse compromisso com essa graça, com esse Cristo, com essa gratidão que nasceu dentro de nós, quando a gente entendeu isso aqui, que fez com que a gente largasse o passado, largasse tudo aquilo que a gente sempre acreditou como Paulo acreditava que ele estava certo, né? Ele vivia debaixo de uma lei, de uma religiosidade, achando que estava agradando a Deus. E quando ele entendeu essa graça que nos foi dada para nos salvar da lei de nós mesmos, que nos condenava ao inferno, ele fala, não, eu não posso anular essa graça, eu não posso anular a graça de Deus. Isso foi o que a gente fez também, né? E graças a Deus, muitos dos que estão assistindo a gente também, né, amor? Quando entenderam essa graça, disseram a mesma coisa, nós não podemos anular. Cristo não morreu em vão, a gente não pode permitir que o que Cristo fez na cruz tenha sido em vão. Que ingratidão é essa, Pedro? É porque nós entendemos que existem pessoas, existem até pastores e líderes que já entenderam esse evangelho. Eu acredito nisso, mas estão vivendo de forma fingida, ainda ensinando legalismo para as pessoas, porque eu reconheço que eu fiz isso durante um tempo, né? Mas os meus olhos foram abertos, graças a Deus, graças a essa graça, né, que muitos chamam de desgraça e lutam contra ela, mas graças a esse evangelho os nossos olhos foram abertos. E nós sabemos que há muitos oficiais, muitos líderes, muitos religiosos dentro de igrejas, de instituições, que já entenderam esse evangelho, mas estão vivendo de forma fingida, como Pedro viveu por algum momento esse fingimento, querendo agradar os judeus, os judaizantes. Mas eu tenho a certeza que Deus, em qualquer momento, vai fazer com que essas escamas caiam dos seus olhos, para que você enxergue verdadeiramente, porque aqueles que insistem em defender isso, de que elas vão ser salvas pelos seus esforços, pelas suas obras, elas estão anulando essa graça em suas vidas. Elas estão negando a eficácia da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Elas estão negando tudo isso. Elas estão dando as costas para a cruz e tentando construir a sua própria justiça. E a única justiça é o Senhor Jesus, Ele é a própria justiça. Ele morreu na cruz por nós. Ele deu a vida por nós. Ele fez o perfeito sacrifício. Não há outro que possa substituir esse perfeito sacrifício. Por isso que eu disse antes, nós fazemos pelo que nós já obtivemos, não pelo que vamos obter, né? Mas aqueles que vivem pela lei fazem para obter o que nunca vão obter. Porque não é a salvação não deriva das obras de batismo nas árvores, de devolução de dízimos, de ofertas. Eu faço isso tudo pelo que eu já obtive, não pelo que nós vamos obter, né, Aline? Então, no versículo, a gente parou aqui no versículo 21. Né? Não anula a graça de Cristo. Esse versículo sempre me remete, até vale a pena a gente ler aqui o versículo do capítulo 11, versículo 28 de Mateus, porque o que nós entendemos durante esses versículos aqui de Gálatas, o capítulo 2 principalmente? O
que nós entendemos aqui? Que as pessoas, elas vivem a vida inteira tentando agradar a Deus, tentando ser perfeitas diante de um Deus que é perfeito, que é justo, né? Tentando mostrar a sua perfeição, só que elas se cansam disso. Elas se cansam disso, porque isso são fardos impostos sobre ela, de que ela tem que ser justa, de que ela tem que ser perfeita, de que ela tem que deixar o pecado, que ela tem que largar a vida errada, que ela tem que mudar, porque ela consegue mudar um comportamento por um tempo, né? Mas a natureza é impossível ela mudar. É impossível alguém mudar essa natureza, senão pela obra de Deus, pela obra do Espírito de Deus, pelo Senhor Jesus, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Ninguém pode mudar a sua própria natureza. Ninguém pode mudar por si próprio. Então ela vive a vida inteira tentando ser justa, ser fiel, né? Ser uma coisa que nós aprendemos durante muito tempo é isso, impor sobre as pessoas esse fardo. Olha, se você não for fiel, você está vulnerável ao diabo. Olha, se você não devolver o dízimo, o diabo vai te roubar, vai tocar na tua vida. Olha, se você não fizer isso, então vai acontecer aquilo. Impondo sobre ela fardos que as religiões impõem sobre as pessoas. Então elas vivem cansadas de tentar ser boas, cansadas de tentar ser honestas, cansadas de tentar ser justas, cansadas de praticar obras, né? Elas vivem nessa condição. E vivem atormentadas de ir para o inferno todos os dias, porque com medo, né? Sempre falta alguma coisa. E o Senhor Jesus diz aqui no versículo 28 de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o Senhor Jesus está se referindo ao que aqui? Muitos ensinam que são os problemas, são as lutas, são as doenças, e não tem nada a ver com isso. Esses fardos aqui são justamente esses fardos que a religião impõe sobre as pessoas. Os fardos, como nós falamos na semana passada, a religião diz: faça isso, faça aquilo, seja bom, pratique boas obras, seja um bom marido, né? Seja uma boa esposa, seja fiel a Deus, pratique essas obras, tradições, costumes, e você será aceito pela religião. Mas o Evangelho da Graça, o Senhor Jesus diz: confie em mim, né? E você se assentará comigo no meu reino. Confia na minha obra na cruz. Confia no meu sacrifício e você entrará comigo no paraíso. Olha só, quer dizer, olha o que a religião impõe. Olha de onde o Senhor Jesus está convidando a pessoa para sair, né? Sair desse fingimento, dessa mentira, desse legalismo, debaixo dessa opressão das religiões. Ele disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. De repente, você está aí a vida inteira tentando ser aprovado por Deus, né? Todo dia lutando para ser aprovado por Deus. Todo dia lutando para chamar a atenção de Deus. Todo dia lutando para ser aceito por Deus, pela sua justiça, pelas suas obras, pelos seus feitos, né? É isso que as pessoas vivem a vida inteira, né? Debaixo desses fardos, né, pesados que a religião impõe sobre elas. E assim, tu tá falando aí, eu tô aqui pensando e até lembrando, né, tantos anos de experiência, que a gente sempre lidou
com dois tipos de pessoas. A gente sempre lidou com aquelas pessoas que realmente são aquelas que Jesus falou que não se confiava a elas, porque conhecia o coração delas, que só queriam pão e peixe. A gente conviveu com muitas pessoas assim, né, amor? Que realmente estavam ali na igreja e às vezes até por culpa nossa, pela maneira que oferecíamos Cristo para ela. Vem cá que Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar. Então, muitos de nós lançávamos essa promoção, vendíamos Cristo a troco de banana na feira, então atraíamos esse tipo de pessoas realmente interesseiras, né? Que só queriam pão e peixe. Mas dentre dessas pessoas que queriam pão e peixe, tinham aquelas que realmente diziam assim, mas eu quero ter o Espírito Santo, né? Porque a religião, o falso evangelho ensina essa expressão, batismo com o Espírito Santo, tu tem que receber o Espírito Santo. Agora tu que tá aqui no canal, que já estuda com a gente, já sabe que a expressão correta não é essa, a expressão correta é nascer de novo, né? Mas a gente só tá usando a expressão para poder identificar, poder explicar. Então tinha aquelas pessoas que ouviam aquelas pregações, de algumas pessoas sinceramente enganadas, pastores, como era o teu caso, outros que realmente não vale nem a pena comentar, mas vamos falar de ti, tu ensinava isso, porque tu achava que era o certo, tu ensinava, né, para a pessoa receber o Espírito Santo, e tinha aquelas pessoas sinceras que vinham até a gente, mas o que mais eu faço para receber? O que mais eu faço para ser salva? Sabe? Tinha gente realmente que vinha, e o que a gente acabava ensinando? Fardos da lei para elas. E daí elas viviam sempre naquela bola de neve, sempre com aquele fardo. E o que mais eu faço? O que mais eu faço para chamar a atenção de Deus? E tadinhas, elas nunca nasciam de novo. Por quê? Porque sempre estavam procurando fazer. E a gente vê aqui na Bíblia claramente que a graça de Deus, a salvação, a justificação é unicamente pela fé naquilo que Cristo fez. E não com as normas, as regras da lei, né? E meus amores, é muito importante entender isso, que quando tu faz alguma coisa, seja um sacrifício, ou tu entrega, seja lá o que for, algo teu, que parte de ti, para supostamente ser salvo e manter tua salvação, tu está anulando. No caso da salvação, elas não têm o entendimento que elas não têm condições de oferecer nada para Deus, porque elas estão mortas. Porque a gente pode até falar assim, ela quer prosperar, aí ela aprende no falso evangelho, pelos falsos profetas, que ela tem que dar para receber. Então ela não tá dando por amor, ela tá dando por ambição, no sentido de da vida dela. Agora, com relação à salvação, ela nem entende que ela não tem capacidade de fazer nada. Nada, porque ela tá morta. Qualquer coisa que ela faça, ela vai estar anulando a obra de Deus, a obra de Cristo na cruz. Ela vai estar cada vez se distanciando mais de Deus. Então as pessoas vivem nessa cegueira espiritual. Elas vivem completamente. Por quê? Porque, meus amores, o homem tem um grave problema. O homem tem um grave problema, amor. O homem, em primeiro lugar, ele não se acha tão culpado como ele é. Ele sempre pensa assim, não, eu sei, todo mundo peca, todo mundo é pecador, mas quando ele se compara com o outro que é mais pecador que ele, então ele já passa a se achar santo. Sim. Então o homem tem esse grave problema, ele não se acha tão culpado. E o segundo grave problema do homem é que ele acha que ele pode obedecer mais do que ele pode. Não, eu posso fazer isso. Pode nada, tá morto, não pode. E se não, vai fazer como tu falou agora há pouco. Ela vai obedecer um tempo, 2 tempos, 3 tempos, e depois ela vai cansar. Como a gente viu vários casos durante todos os tempos que a gente teve de experiência no legalismo, no falso evangelho, né, amor? Ela fica cansada e sobrecarregada, como o Senhor Jesus, ele chama aí os cansados e sobrecarregados. E lembre-se disso, esse cansado e sobrecarregado são essas pessoas que viveram em religiões, né? Defendendo as suas religiões, defendendo, como Paulo defendeu a vida inteira, sua religião, e matou cristãos por causa da religião, e se considerava justo por causa da religião.
mas quando o Senhor Jesus se revelou para ele por meio da palavra. O que nós estamos pregando para você não é um pensamento nosso, não é uma opinião nossa. Isso aqui não é opinião pessoal. Isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra viva de Deus. E é ela que vai fazer com que as escamas caiam dos seus olhos. De duas uma. Ou ela vai fazer você nos odiar, porque nós estamos pregando esse verdadeiro evangelho, esfregando a verdade a todos na cara. Ou você vai ter então uma reação como a de Paulo, que as escamas caíram dos seus olhos. Ele nasceu de novo. E a partir do novo nascimento, então, ele se tornou Paulo, de Saulo de Tarso, porque nasceu em Tarso, ele se tornou então o Paulo, o grande homem de Deus. E eu posso falar uma coisa, amor? E o mais glorioso de tudo isso, gente, nessas expressões, estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meus amores, olhem o lado espiritual disso e imaginem, quando fala que já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, significa que quando Deus olha pra gente, quando Deus olha pra Aline, pro Anderson, pra ti que tá assistindo, tu que é filho de Deus, tu que aceitou a justificação pela fé, que aceitou a obra de Cristo na cruz e não vive mais buscando se justificar por obras, mas confiando na justiça de Cristo conquistada na cruz, quem vive assim, quando Deus olha pra gente, ele não olha mais e enxerga a antiga Aline, a Aline pecadora que nasceu morta e que viveu tantos anos em delitos e pecados, seja lá o pecado que tu tenha cometido. É como se isso nunca tivesse existido. Quando Deus olha pra gente, ele não enxerga mais a gente, ele enxerga Cristo na gente. Porque nós estamos escondidos em Cristo, não estamos crucificados com Cristo. Ora, estamos escondidinhos com Cristo. É fácil entender, quem morreu, né, em Cristo linda. Morreu, quer dizer, é o exemplo que eu dei no início da pessoa que foi condenada por um crime que ela tinha que morrer, né, por um crime sujeito à pena de morte. Então, ela foi executada, a lei passa a não ter mais direito sobre ela, porque ela morreu. E eu pergunto, que direito a lei tem sobre nós? Que direito esse mundo tem sobre aqueles que morreram? Então nenhum pecado mais será adicionado àquela pessoa, porque morreu, acabou. Ela foi justificada por Cristo. Então se você vive com esses fardos ainda, com medo de morrer, medo de ir para o inferno, medo de perder a salvação, é porque né? É porque você não foi salvo, e não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus que afirma isso, com todas as letras, grandes, do tamanho que você queira. Em toda a Bíblia está afirmando que essa pessoa não foi salva. E por mais que ela lute para ser salva, não adianta, porque ela tem que ser justificada pelo único, por aquele que morreu por ela na cruz. Enquanto ela não reconhecer isso, então ela não se arrepender, não há salvação. Ela pode fazer todas as obras. Ela pode fazer todas as obras que for exigida pela lei, pelas religiões, mas nenhuma delas poderá salvá-lo. Então, o Senhor Jesus fala com você isso. Ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. E não é cansado de sofrer com as doenças, cansado de sofrer com os problemas dessa vida. Tudo isso você vai vencer. Tudo isso é passageiro, esses problemas. O Senhor Jesus, ele garante isso. Ele disse: porque eu venci o mundo, e nós vencemos o mundo, nós vencemos o pecado. Os problemas vêm, as situações vêm, as aflições, as doenças, situações difíceis, e tudo isso são passageiras. Mas ele está se referindo aos que estão cansados e sobrecarregados com esses fardos pesados, com essas leis sobre as suas costas que foram impostas pela religião, né? Então, o Senhor Jesus está aqui abrindo os seus olhos, falando com você de forma explícita para que você entenda isso, para que você
compreenda, né? Olha só, estava aqui procurando o versículo que fala sobre isso que a gente está falando aqui. Colossenses capítulo 2 e versículo 14 diz assim: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças da lei, o qual nos era prejudicial. A lei nos prejudicava, nos condenava. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Lembra, amor, uma vez a gente conversou, a gente estava falando sobre isso, que quando tu tem uma dívida, digamos assim, o teu nome foi lá para o SPC, foi para o Serasa, né, tal. Aí tá, depois passou um tempo, tu vai lá e paga. Mas tu sabe que fica um asteriscozinho no teu nome, lá no Serasa, fica, por exemplo, tu vai numa loja comprar, teu nome vai estar limpo, mas vai ter lá um asteriscozinho do lado, uma restrição, dizendo assim, ó, ela pagou, mas ela já deu problema uma vez. Isso é a lei humana. A lei de Deus ele cravou, aniquilou tudo o que nos condenava na cruz. Não existe mais restrição, não existe mais marquinha de que, ó, ela pecou, viu, ó, ela foi perdoada, mas tá aqui a marquinha dela. Ele arrancou inteiramente, cravando-o na cruz. Isso foi o que Cristo fez. Isso foi o que a graça de Cristo fez na cruz. Como que eu vou rejeitar uma coisa dessa? Pra querer ficar trabalhando e fardos pesados e lei querendo conquistar. Gente, desculpa lá, é burrice. É burrice. É burrice que a religião ensina. E talvez tu tá aí escravizado nisso. Ai, meu Deus. Bom, nós temos que terminar, né? Desaprender tudo que aprendemos, né? E aprender novamente com o Senhor Jesus. O certo, o correto. É isso que nós temos que fazer. Desaprender tudo, todo legalismo, tudo que aprendemos debaixo dessa lei. E aprender aquilo que é correto. E é o que o Senhor Jesus ele diz aí: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E esse jugo aqui é a cruz de Cristo, né? Que nós vamos falar mais acerca desse jugo, mas... É que quando ele começa a ler as palavrinhas ali, já começa a me vir um monte de coisa na cabeça. Sabe o que significa esse eu sou manso e humilde de coração, né? As bem-aventuranças. O que significa ser humilde? Cristo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que Cristo fez, gente? Quando ele desceu do céu, Cristo glorificado no céu, ele desceu em forma de homem para depender de comer, de beber, de ter que dormir, de ter que descansar. Ele se humilhou. E sou humilde. Eu sou Deus, mas como a própria Bíblia fala, ele se despojou de todos os méritos de Deus para viver como homem, dependendo unicamente de Deus e do poder do Espírito Santo. Olha só, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, que dependo unicamente de Deus e do Espírito Santo, e faz tu a mesma coisa. Pega o meu jugo, o meu fardo que é leve, e para de ficar sendo orgulhoso e querer depender das tuas obras para ser salvo. É isso que significa esse versículo, tá? Isso aqui é um vídeo inteiro para explicar, mais com detalhe, né? Mas é só para as pessoas entenderem. Bom, nós já vamos então terminar essa live. Eu só queria deixar aqui 3 perguntas. Eu formulei aqui, dentro desse contexto de Gálatas 2, 3 perguntas. Anota aí, ou então coloca nos comentários, para que você possa participar também aqui do chat. Se você quiser anotar, diz assim, a pergunta, primeira: você vive realmente nessa graça ou vive tentando ganhar a sua própria justiça? Está edificando a sua vida sobre a rocha da justificação da pessoa de Cristo ou sobre a areia? Você está construindo a sua vida sobre a rocha
que é a justificação de Cristo, que é a redenção, o evangelho da redenção, ou você está construindo a sua vida sobre areia? Segunda pergunta: de que forma você vê que vem tentando se justificar em suas próprias forças? Terceira: o que você entendeu hoje sobre a justificação e como isso impacta a tua maneira de viver? Então, anota essas perguntas aí, responda. Se quiser responder aqui no chat, você pode estar compartilhando, tá bom, pessoal? Nós vamos fazer uma oração em favor de todos agora. E lembre-se, o Senhor Jesus convida você. Ele está convidando, ele está dizendo: vinde a mim os que estão cansados da religião, cansados de tentar ser boas, cansados de tentar construir uma fachada de religiosidade, de bondade, de obras. Você que está cansado de viver debaixo desse legalismo. Se você está cansado, sobrecarregado, nós convidamos você também a participar conosco desta oração, tá certo? E também, se você puder, você pode indicar esse conteúdo, indicar esse vídeo. Antes mesmo da oração, dê o seu like para que o YouTube então entenda que esse conteúdo é importante e que ele possa então entregar a outras pessoas que precisam, e assim como você está sendo beneficiado, elas também sejam beneficiadas. Vamos falar com Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que é o único justo, o único mediador entre os homens e Deus, o único que é perfeito, que é santo, que se entregou a si mesmo para nos salvar, meu Pai, para nos livrar dos fardos, para nos livrar de toda a carga, meu Deus, que temos carregado durante tantos anos, tanto tempo, meu Pai. E eu te peço por essa pessoa que se encontra, meu Deus, em um estado de morte espiritual, essa pessoa que está agora prostrada, que está agora, meu Deus, morrendo no hospital, que está dentro da sua casa, meu Deus, mergulhada em lágrimas, porque está sofrendo, está vivendo um momento terrível, meu Pai. E que o Senhor, nesse momento, meu Deus, possa estender as tuas mãos e ter misericórdia dessa pessoa, meu Pai. Meu Deus, eu não sei qual o problema que ela tem enfrentado, eu não conheço a situação dela, mas o Senhor conhece a condição de cada um de nós. O Senhor sabe o que está dentro dessa pessoa, meu Pai. Então agora, meu Deus, que o Senhor possa convencê-la do seu pecado, que o Senhor possa, meu Deus, estender a tua mão, meu Pai, ter misericórdia dessa pessoa. Meu Deus, abençoa todas as famílias, coloca as tuas mãos sobre os doentes, os presidiários, sobre aqueles que estão aflitos, que estão desesperados. Faça, meu Deus, com que todas as escamas, meu Pai, dos olhos dessa pessoa venham cair, meu Deus, e que verdadeiramente ela venha compreender a tua palavra, a tua verdade, que essa palavra venha penetrar no coração, na mente dessa pessoa e iluminar o seu entendimento. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom, pessoal, nós chegamos então ao final da nossa transmissão e semana que vem nós temos um encontro marcado. Uma excelente noite a todos. Tu vai falar da nossa live especial sobre o... Ah, claro, nós estamos preparando mais uma live, falando sobre os dízimos e as ofertas. Muita gente tem perguntado e pedido pra gente ensinar. São muitas pessoas que estão perguntando sobre esse tema, né? Sobre o dízimo, como deve ser, como devemos praticar os dízimos, ofertas. E nós vamos falar dentro da Bíblia, sempre dentro da palavra de Deus. A verdade, o que é, se os dízimos são ou não vigentes na atualidade, né? Se ainda eles existem na atualidade. Então nós vamos responder a muitas perguntas. Temos recebido muitas perguntas, questionamento, e isso é um tema muito polêmico, né, Aline? É um tema muito discutido e de forma muito errada por aí. E nós vamos esclarecer, vamos mostrar como são os dízimos, as ofertas na atualidade.
tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer imenso estar com todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Até a próxima live.